Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar as discussões sobre detectores em cromatografia gasosa. A gente vai falar de alguns princípios gerais e vamos discutir os detectores por condutividade térmica, ionização em chama e captura de elétrons, que são os mais usados em cromatografia gasosa de rotina. Como a gente já discutiu, o detector, o sistema de detecção, é um módulo essencial em qualquer sistema cromatográfico analítico, seja a gás ou a líquido. No caso de cromatógrafos a gás, mais ou menos 60 designs, 60 projetos diferentes de detectores, 60 conceitos diferentes para detecção já foram usados. Essencialmente são dispositivos que medem alguma propriedade da fase móvel do gás de arraste que elui da coluna, uma propriedade física, uma propriedade química, que sofra mudança quando um analito sai eluído da coluna, quando uma banda cromatográfica passa pelo detector. Essa alteração nessa propriedade física por algum mecanismo é convertida numa variação de potencial elétrico que é registrado nos cromatógrafos modernos, digitalizado, convertido em um arquivo digital e processado posteriormente por software especializado para detectar os picos e integrar suas áreas. Bom, desses 60 diferentes conceitos de detecção já empregados, já descritos em cromatografia gasosa, cerca de 15 chegaram a equipar sistemas comerciais. A maior parte desses detectores foram propostas acadêmicas ou de uso restrito à pesquisa e nunca foram comercializados. Mais ou menos 15 sistemas de detecção, 15 tipos de detectores diferentes são ou foram disponibilizados em cromatógrafos a gás que você pode usar, que você pode ter em seu laboratório. Desses 15, a absoluta maioria das aplicações é feita por 4 deles. Bom, o detector espectrométrico de massas, o espectrômetro de massas, ele pode ser tratado, ele pode ser abordado como um detector de um cromatógrafo a gás num sistema GC-MS, ou então o cromatógrafo a gás pode ser encarado simplesmente como um acessório de introdução de analito nas câmaras de ionização do espectrômetro de massas. A complexidade de um espectrômetro de massas é muito maior que a complexidade típica de um cromatógrafo a gás. Tanto que a gente não se refere ao espectrômetro de massas, via de regras, como um detector, um mero detector. Na verdade, a gente fala muito mais em sistema hifenado, GC-MS, GC-hífen-MS. Em química analítica existe esse jargão de sistemas hifenados, LC-hífen-MS, GC-hífen-MS, GC-hífen-AED, Atomic Emission Detector, e assim por diante. Quando você tem dois sistemas que podem existir independentemente um do outro, que são conectados, que são combinados para formar um instrumento com maior capacidade. A gente não vai falar com detalhe, a gente não vai falar sobre detector espectrométrico de massas, porque espectrometria de massas é um tópico que é tratado em uma disciplina específica à parte. Tem uma complexidade própria, tem conceitos próprios, então vale mais a pena vocês verem isso na disciplina de massas. Os demais detectores, as demais aplicações, o detector espectrométrico de massa, os sistemas GC-MS estão cada vez mais populares, apesar do seu custo e talvez respondam hoje por maior parte das aplicações. Fora eles, os 3 outros detectores que são usados na rotina da cromatografia gasosa são principalmente o detector por ionização em chamas, de longe o mais importante, o mais estável, o que responde pela maior parte das descrições dos métodos padrão, o detector por condutividade térmica e o detector por captura de elétrons, que são sistemas que são usados em aplicações específicas, importantes, bastante empregados para aqueles casos, mas mais para aplicações específicas. Os detectores de uso geral são ionização em chama e o detector espectrométrico de massas. A gente vai falar mais do ionização em chamas nessa aula. Bom, muitos dos conceitos gerais de detecção
são os mesmos em cromatografia gasosa e líquida. Classificações de detectores, estratégias gerais. Também em cromatografia gasosa existem detectores que a gente diz serem universais, eles geram um sinal para qualquer substância eluída que passe pelo detector. Então, qualquer coisa que seja diferente do gás de arrasto e passe pelo detector, vai gerar um sinal. Em tese, a gente imaginaria que qualquer detector seria universal. Tudo que não é fase móvel, que passa pelo gás de arrasto, que é constituído de amostra, é detectado. Na verdade, quase nenhum detector é realmente universal. E pelo menos o gás de arrasto não é detectado. E nem é útil que todos os detectores sejam universais. Na verdade, é mais útil, é mais conveniente, em muitas partes dos casos, que você tenha detectores seletivos ou específicos. Um detector específico, ele só vai gerar sinal para substâncias que possuem um determinado elemento químico ou grupo estrutural em sua molécula. Então, uma amostra aqui complexa, vamos supor que aqui, este pico aqui e este pico aqui correspondam a compostos organoclorados. E esse detector usado aqui para a mesma amostra seja um detector específico para compostos organoclorados, por alguma particularidade do seu mecanismo, da sua forma de funcionamento, ele gere apenas sinal se a substância contenha cloro em sua fórmula molecular. Então, picos de outros analitos não vão aparecer no cromatograma. A banda do analito vai passar pelo detector, não vai ser detectada, a linha de base vai continuar como está, sem alterações. A gente só vai ver os picos dos organoclorados. Notem que isso é algo que pode ser vantajoso em muitas situações. Notem que esse par de picos aqui corresponde a duas bandas que não foram completamente separadas, com baixa resolução. A integração desses picos, a detecção, tudo referente a esses sinais aqui seria desfavorável. A incerteza na quantificação seria grande. Nesse caso, trata-se da mesma mistura. A banda correspondente a esse analito aqui, esse primeiro, ela está passando aqui, ela passou pelo detector. Só que ela não provocou mudança no sinal dele, ou seja, ela não foi detectada apenas a banda do segundo analito. É como se você tivesse obtido separação completa dos dois. O pico do segundo analito se encontra completamente separado de todos os demais, uma alta resolução. Pode ser integrado, sua área medida com máxima precisão e exatidão. Se o objetivo do seu procedimento analítico for esse analito, for quantificar essa substância, você vai ter tido sucesso. Você, mesmo não tendo resolução completa dele com todos os constituintes da mistura, como a gente vê aqui, você conseguiu gerar um pico resolvido dos demais. Então, a resolução pode ser obtida não apenas pela separação cromatográfica, mas também pelo uso de um detector com capacidade para fornecer tal propriedade, um detector que forneça sinal apenas para os analitos que lhe interessem, mesmo que haja coeluições, isso não vai dar problema. Notem que nenhum sistema de detecção é absolutamente específico, por exemplo. Notem que aqui esse último analito ele gerou um sinal bem reduzido, mas gerou um sinal. Ou seja, todo detector, não existe um detector absolutamente específico. O que existem são detectores que fornecem fatores de resposta muito maiores para determinadas substâncias do que para outras, tanto que as outras ou não são detectadas, ou se são detectadas, são residualmente, com picos muito pouco densos que não prejudicariam qualquer operação de detecção, identificação e quantificação de outros que coeluíssem. A maior parte dos detectores, na verdade, é seletivo, detectam apenas substâncias com determinada propriedade físico-química. É o caso aqui, né? Esse detector é seletivo, não chega a ser específico apenas para organoclorados,
ele detecta, por exemplo, alguma propriedade de organoclorado, da substância que é notadamente marcante em organoclorados, em outros compostos com estruturas semelhantes. Então vai dar sinal maior para esses. Não chega a ser específico e, de certa forma, não é nem universal. A maior parte dos detectores ele é seletivo, ele vai detectar substâncias que têm alguma propriedade físico-química, absorvam em determinado comprimento de onda, conduzam corrente elétrica, etc, etc, etc. Em alguns casos, essa propriedade físico-química ela é tão marcante para determinada classe de substâncias químicas que o detector se torna praticamente específico. Mas raramente é o caso. Poucos detectores são, na verdade, específicos. Assim como existem poucas propriedades físico-químicas que são universais. Todas as substâncias, menos a que vai ser usada como gás de arraste, possui ela. Então, por isso, muitos poucos detectores são próximos de universais e verdadeiramente universal, na verdade, não existe nenhum. Feita essa breve discussão geral, né, a gente pode passar a discutir os detectores de maneira mais específica. O primeiro dos 3 detectores que a gente vai conversar é o detector por condutividade térmica, que, como o próprio nome diz, baseia a detecção na variação da condutividade térmica do gás de arraste quando qualquer analito sai da coluna misturado por ele. Condutividade térmica é a capacidade que um corpo tem de transportar calor, de transportar energia térmica de uma zona aquecida para uma zona relativamente mais fria. A taxa com que essa energia térmica é transferida depende de uma série de fatores, mas no caso de um gás, ela depende da sua condutividade térmica. Então imagina que a gente tem 2 corpos, um quente e um frio. O corpo quente vai perder calor para o corpo frio, em virtude das leis da termodinâmica, por essencialmente 3 processos: convecção, radiação e condução. A condução se faz através do gás que flui entre esses 2 corpos. Imagine que o gás de arraste está passando aqui por um duto, por um canal que separa esses 2 corpos, o corpo quente e o corpo frio. Então, boa parte do calor transferido entre esse corpo e esse corpo vai conduzida pelo gás de arraste que passa por aqui. A taxa de transferência de calor, ou seja, a quantidade de calor transferida por unidade de tempo, fixas todas as demais condições operacionais, vai depender da condutividade térmica desse gás. Se por acaso sai um analito misturado no gás de arraste, que diminua a condutividade térmica desse gás e sempre vai diminuir na prática, na forma como a gente vai usar, como a gente vai discutir mais para frente, a taxa de transferência de calor também vai diminuir. A capacidade do gás fluindo aqui, transferir calor, diminui. Então, o que vai acontecer? Se esse corpo aqui está sendo aquecido por por energia que vai, por energia elétrica que está sendo passada, está sendo introduzida a uma taxa constante e parou de sair calor aqui, a quantidade de calor que ele perde diminui, você muda o balanço. A temperatura aqui estava estável, então aqui vai se aquecer enquanto perdurar essa situação. Hora que começar a fluir gás de arraste puro de novo, a condutividade térmica aumenta, ele vai passar a perder calor com uma taxa maior e a temperatura dele se estabiliza. Então, se eu estou aquecendo esse corpo quente, por exemplo, com energia elétrica fornecida a uma taxa constante, a hora que passa um gás de arraste aqui com condutividade térmica menor, ele vai se aquecer. A energia elétrica vai entrar na mesma taxa, mas a energia térmica não vai sair na mesma taxa. Passando essa situação, ele volta a esfriar. E como esse fenômeno, a alteração da taxa de transferência de calor entre um corpo quente e um corpo frio, quando muda a condutividade térmica do gás que os separa, pode ser aproveitado como ferramenta de detecção para a cromatografia gasosa. Bom, o detector por condutividade térmica em cromatografia gasosa, na prática, consiste em um bloco metálico
onde são cavadas, onde são feitas celas, orifícios, por onde o gás de arraste que vem da coluna entra, passa e sai. Nessas celas, você introduz um filamento metálico aquecido. É um filamento metálico igual das antigas lâmpadas incandescentes de liga de tungstênio-rênio. Esse filamento metálico ele é aquecido pela passagem de uma corrente elétrica constante. Então, você tem o seu detector por condutividade térmica, um bloco de metal com temperatura controlada, por onde passa o gás de arraste dentro de uma cela, dentro de uma cavidade, e no interior dessa cela você tem um filamento de liga tungstênio-rênio aquecido a uma temperatura constante pela passagem de uma corrente elétrica também constante. A hora que você começa a passar a corrente elétrica, o filamento vai aquecendo, até uma hora que ele estabiliza, a temperatura dele se estabiliza. Essa temperatura vai depender da intensidade, claro, da corrente elétrica passada, que também depende da diferença de potencial aqui, da voltagem, mas da condutividade térmica desse gás que está saindo. E como esse fenômeno é aproveitado como ferramenta de detecção? No detector de condutividade térmica, você tem não uma, mas 4 celas como essas que eu mostrei no slide anterior. Elas são interconectadas duas a duas. Por duas dessas celas flui gás de arraste puro e por outras duas flui o gás de arraste que sai da coluna. Cada cela tem um filamento elétrico aquecido idêntico. As celas têm dimensões idênticas, tem tudo idêntico. Então você tem duas celas que a gente chama de amostra, por onde sai o gás de arraste que sai da coluna cromatográfica, e duas celas de referência. Bom, quando um composto com condutividade térmica menor que o gás de arraste puro elui, sai da coluna cromatográfica, o que acontece? Nas celas de referência não acontece nada, está passando gás de arraste puro, uma vazão constante, não muda nada. Os filamentos na cela da amostra se aquecem. O que acontece quando esses filamentos se aquecem? Várias propriedades do metal que constitui esses filamentos mudam. Uma das propriedades que muda é a resistência elétrica, a resistência à passagem de corrente elétrica desses filamentos aqui, onde passa o gás de arraste que vem da coluna, aumenta. Desses filamentos aqui fica constante. Ou seja, em regime normal, quando não está saindo nada da coluna, a resistência à passagem de corrente elétrica desse par de filamentos e desse par é idêntica. Quando sai um composto eluído da coluna misturado ao gás de arraste, há uma diferença de resistência elétrica entre esse par de filamentos e esse par de filamentos. Então você muda uma propriedade elétrica do sistema, a resistência elétrica dos pares de filamentos. Essa diferença momentânea entre a resistência elétrica do par de filamentos da amostra e do par de filamentos de referência, ela é aproveitada porque eles são montados num circuito elétrico chamado ponte de Wheatstone. Nos detectores mais antigos, nos cromatógrafos mais antigos, era um circuito exatamente como esse que a gente está mostrando, com resistências elétricas, com fontes, etc. Hoje tudo isso aí está residente em chips, né? Você tem exatamente o mesmo circuito, a mesma forma de aplicação. Os detectores modernos, na verdade, nem tem 4 filamentos, ele só tem um filamento de amostra e os outros 3 filamentos constituintes estão lá simulados, né, dentro do chip, dentro da pastilha, né, do circuito integrado que faz o processo de detecção, mas é o primeiro princípio. Você tem os detectores, os filamentos montados em par, em lados opostos desse circuito aqui. Quando existe uma diferença de resistência entre esse par e esse par, a ponte é dita como desbalanceada. Normalmente, a diferença de potencial elétrico entre esse ponto e esse ponto da ponte é zero, se ela está balanceada, os 4 filamentos têm resistência idêntica, etc, etc. Quando muda a resistência elétrica desse par, a fonte se desbalanceia. Há uma diferença de potencial elétrico aqui, isso faz com que
ocorra uma diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos. Essa diferença de potencial elétrico é que é registrada, medida continuamente, é registrada e gera o sinal cromatográfico, gera o cromatograma. Bom, quais seriam as principais características operacionais do detector por condutividade térmica? Bom, primeiramente, quanto à seletividade dele, para quem que ele dá a resposta, qualquer substância eluída diferente do gás de arraste vai ter uma condutividade térmica necessariamente diferente dele, seja maior ou menor. Na prática, sempre é menor. Então, ele é um detector quase que perfeitamente universal, é quase que o protótipo do detector universal. Poucos detectores têm uma resposta tão geral quanto a dele, responde exatamente para tudo. A sensibilidade dele é baixa. A quantidade mínima detectável, quantidades mínimas detectáveis típicas dele vão de 0,4 a 1 nanograma de composto oleoso da coluna. Pô, mas nanograma é muito pouco. Lembrem que a quantidade de amostra que você pode cromatografar em uma única corrida cromatográfica é pequena, é da ordem de microlitros, frações de microlitros. Então, nanograma contida em microlitro ou fração de microlitro de amostra representa uma concentração alta, representa uma fração alta de analito na amostra. Na prática, o detector por condutividade térmica, ele só consegue detectar macroconstituintes na amostra. Constituintes que estejam presentes na faixa de porcento ou fração de porcento. Ele não consegue detectar espécies presentes em concentrações pequenas. Isso é óbvio que se você está fazendo uma análise de contaminantes, de uma análise que você precisa de alta sensibilidade, detectabilidade, é desfavorável. Porém, quando a gente olha a linearidade, que vai de nanogramas a dezenas de microgramas, 10 a quarta ordens de grandeza, 4 ordens de grandeza, é razoável. Isso quer dizer que ele é um detector muito bom para detectar e identificar macroconstituintes das amostras. Outros detectores são muito mais sensíveis, porém, a linearidade deles não permite que você quantifique os macroconstituintes. Você vê muito bem os micro, vai aumentando a quantidade, a concentração do analito na amostra, você vai chegar numa hora que você perdeu linearidade, você não pode mais usar ele para quantificar. Então, o detector por condutividade térmica, o grande nicho de operação dele, de aplicação dele, é quantificação de constituintes principais de amostras. Ele não tem sensibilidade para pegar traços ruim, mas se você não estiver interessado nos traços, estiver interessado nos constituintes principais, ele vai ser até melhor que um detector muito mais sensível. Quando a gente fala que a sensibilidade e detectabilidade tem que ser adequada ao problema analítico, é disso que a gente está falando. Geralmente, o que se pensa, a visão geral, a visão primária, né, é que vamos ter que usar o detector mais sensível possível. Não necessariamente. Você usar um detector muito sensível, uma sensibilidade e detectabilidade muito maior do que aquela necessária, vai lhe dar muito mais problema do que resolvê-los. Vai causar problemas. Bom, outro aspecto importante do detector com condutividade térmica é a dependência do sinal com a vazão do gás de arraste. O sinal é proporcional à concentração do analito no gás de arraste, não a massa do analito. Então, se você tem amostras idênticas, com a mesma concentração de determinado analito, a área do pico dele vai depender dessa concentração, mas também da vazão do gás de arraste durante a eluição. Se você aumenta ou diminui a vazão, você aumenta ou diminui a área do pico cromatográfico. Então, como a área dos picos depende muito da vazão do gás de arraste, para análise quantitativa ela tem que ser rigidamente controlada, não pode ter grandes variações, senão isso causa incerteza analítica, além dos problemas de incerteza no tempo de retenção. Esse é um problema sério com o detector por condutividade térmica. Lembre-se que a viscosidade de um gás depende da temperatura. Então, se você usa programação linear de temperatura, tem aquela variação na vazão do gás com a variação da temperatura,
Se a pneumática do seu cromatógrafo não for muito bem feita para lidar com isso, para manter aquela vazão constante, independente de variações na viscosidade do gás vindas de variação de temperatura da coluna, você vai ter problema quantitativo, além de perder reprodutibilidade de tempos de retenção. Outro parâmetro que afeta de maneira marcante a resposta no detector por condutividade térmica é a natureza do gás de arraste. Bom, quanto maior a diferença entre a condutividade térmica do gás de arraste puro e do analito, que vai sair misturado no gás de arraste, maior a resposta. Isso é mais ou menos óbvio, né? Se a condutividade térmica do gás de arraste e do analito for igual, ele vai passar pela célula de detecção, não vai causar nenhuma alteração na temperatura do filamento, não vai se registrar nada. Quantidades iguais, concentrações iguais de analito com condutividades térmicas cada vez mais diferentes da condutividade térmica do gás de arraste vão causar respostas cada vez maiores. Bom, a condutividade térmica de um gás é inversamente proporcional à sua massa molar. Quanto maior a massa molar do gás de arraste ou do analito, menor a condutividade térmica. Ou seja, para maximizar essa diferença, supondo aqui que o analito você não escolhe, né, ele já está lá, você tem que usar o gás de arraste que tem a menor condutividade térmica possível. Ou seja, o gás de arraste com a menor massa molecular possível. É por isso que quando você usa detector por condutividade térmica, você sempre usa como gás de arraste hélio ou hidrogênio, que são os gases com as menores massas molares possíveis, obviamente, dentre os gases estáveis, inertes à temperatura ambiente em condições normais. Quando você usa hélio ou hidrogênio como gás de arraste, a quantidade térmica dos dois é muito parecida, indiferente ser um ou outro, você obtém picos cromatográficos com a maior área possível para todos os analitos, porque a diferença entre a condutividade térmica de cada um deles do gás de arraste é máxima possível, e sempre picos positivos, onde o máximo deles corresponde a uma inflexão na direção do positivo. Com outros gases, o que pode acontecer é isso aqui. Primeiro, a diferença de condutividade térmica entre analito e gás é menor, então, mesmas quantidades de analito presentes na amostra vão dar sinais menores. Além disso, é possível até ver pico negativo, caso a condutividade térmica do analito seja maior que a condutividade térmica do gás de arraste. Então, por isso a gente nunca usa nitrogênio, nunca usa argônio, a gente sempre vai usar hélio e hidrogênio, vai dar a maior diferença possível e nunca você vai ver picos negativos, porque qualquer coisa que saia da coluna necessariamente vai ter menor condutividade térmica que o gás de arraste. Bom, como o sinal do detector por condutividade térmica depende da diferença entre condutividades térmicas do analito e do gás de arraste, e o gás de arraste sempre vai ter a maior condutividade térmica possível, sempre vai ser usar hélio ou hidrogênio, quanto menor a condutividade térmica do analito, maior o sinal. Então, os fatores de resposta vão depender da quantidade térmica do analito. Quantidades iguais de substâncias diferentes, obviamente, vão gerar picos cromatográficos com áreas diferentes. Isso é importante, é um conceito fundamental em qualquer modalidade de cromatografia analítica. Picos cromatográficos com áreas iguais não representam necessariamente concentrações iguais dos analitos. Representam apenas que as áreas são iguais. Dependerá isso também do fator de resposta do analito, da quantidade de sinal gerado para a mesma massa ou concentração do analito, que quase sempre é diferente para cada analito, para qualquer detector. No caso do detector por condutividade térmica, como o sinal é função da diferença de condutividade térmica entre analito e gás de arraste, e isso é constante, quanto menor a condutividade térmica do analito, maior essa diferença e maior a área do pico cromatográfico equivalente. Então, isso aqui seria um cromatograma virtual, simulado, de misturas equimolares de etano, que tem uma condutividade térmica de 17,5 unidades, não vou entrar em detalhes qual é a unidade da condutividade térmica,
Etanol, que tem uma condutividade térmica de 12,7 unidades, e cloroforme, que tem a menor condutividade térmica possível, por causa da massa molar alta dele, 6 unidades. Notem que a área do pico do cloroforme é a maior de todas. Por quê? Concentração é igual. A área seria igual se os fatores de resposta forem iguais, mas a condutividade térmica do cloroforme é a menor de todos, então ele acaba tendo a maior área, o maior sinal. Outro parâmetro operacional importante, né, quando você fala do detector de condutividade térmica, são as temperaturas de operação. Tanto a temperatura do filamento, que é o corpo quente, né, daquele par que a gente falou, quanto a temperatura do bloco metálico, que é referida como a temperatura do detector em si. O filamento ele tem que ser deixado o mais quente possível e o bloco o mais frio possível. Quanto maior a diferença de temperatura entre os filamentos, que é o corpo quente, e o bloco metálico, maior a resposta. Na prática, você deixa o filamento em temperatura de 300 a 350 graus Celsius. Você não consegue medir essa temperatura diretamente. Um filamentozinho metálico, em fração de milímetro, com alguns micrômetros de espessura, um fio muito fino, que está enclausurado dentro de um bloco metálico. Não tem como medir isso diretamente. Você mede indiretamente, você ajusta e mede indiretamente em função da corrente de alimentação desses filamentos. Então, eles são aquecidos com uma corrente elétrica. No painel de controle do cromatógrafo a gás, o que você ajusta no painel ou no software é a corrente elétrica que você aplica nesses filamentos. Quanto maior a corrente elétrica, maior a temperatura do filamento e maior vai ser o sinal. Então, se você está querendo alta sensibilidade, maior sensibilidade possível, você deixa a corrente elétrica o mais alto possível. A limitação é, primeiro, quanto maior a corrente elétrica que você usa, maior a temperatura do filamento. Bom, mas temperaturas excessivas podem fundir, destruir o filamento. Então, a corrente excessiva vai fundir o filamento. O diâmetro típico desses filamentos é 20 micrômetros, são fios muito finos, né? Então, dá para perceber que uma corrente muito alta destrói completamente o filamento. Além disso, né, quanto maior a temperatura, menor o tempo de vida útil desses filamentos. Eles são caros. Eles vão se oxidando com o passar do tempo. De tempos em tempos, você tem que trocar o filamento. Ele perde sensibilidade, ele perde capacidade de atuar na detecção. Porque sempre tem traços de oxigênio no gás de arrasto. E o oxigênio oxida fortemente o filamento. Além disso, alguns analíticos, principalmente analíticos que têm enxofre, eles atacam esses filamentos. Então, geralmente, se você vai detectar grandes quantidades de compostos sulfurados, você nem pode usar filamentos comuns, você tem que usar filamentos de ouro. E mesmo os filamentos, amostras gerais, né, amostras de rotina, que não tem enxofre, né, qualquer traço de oxigênio oxida os filamentos. Quanto maior a temperatura, mais rápido esse fenômeno. E você pode ter difusão de oxigênio pela saída do detector da atmosfera para dentro. Geralmente, se a vazão do gás de arrasto for muito baixa. Então, você não pode simplesmente jogar a temperatura do filamento lá em cima, sem qualquer limite, porque você destrói ele. Você limita ela, limitando a corrente a um valor que é recomendado no manual do fabricante. Por outro lado, a temperatura do bloco tem que ser o mais baixo possível, para a diferença de temperatura entre esses dois elementos ser a maior possível e aumentar o sinal. Quanto menor a temperatura do detector, do bloco metálico, maior o sinal. É óbvio, né, que se você usa uma temperatura muito baixa no detector, você vai ter condensação do analito nas células. Isso pode até danificar os filamentos e com certeza vai causar erros. Então, a temperatura do bloco no detector de condutividade térmica, ela tem uma limitação idêntica à temperatura do detector, do injetor, no cromatógrafo. Ela tem que estar uns 30 a 50 graus acima do ponto de ebulição do analito menos volátil da sua amostra para evitar condensação. De qualquer maneira, ambas temperaturas têm que ser rigidamente controladas. A resposta do detector depende muito fortemente da temperatura de filamento e de bloco, ou seja, a corrente elétrica que alimenta os filamentos tem que ser constante para a temperatura dele ficar constante e a temperatura do bloco também. Bom, devido à sua baixa detectabilidade e sensibilidade, o detector por condutividade térmica hoje
é relativamente pouco usado em comparação, pelo menos, ao que era até meados da década de 70 do século passado, quando era provavelmente o detector mais útil, mais usado, era o detector de rotina por excelência para a cromatografia gasosa. Ele perdeu esse posto aí para o detector por ionização em chama. Bom, ele ainda é aplicado, não é um detector que se tornou obsoleto, mas em nichos de aplicação, principalmente para quantificação de compostos que não gerariam sinal em outros detectores, especialmente o detector por ionização em chama, como gases nobres, gases fixos, quer dizer, nitrogênio, oxigênio, gases atmosféricos. Esse cromatograma aqui mostra, né, uma separação numa coluna capilar de gases atmosféricos e hidrocarbonetos, nitrogênio, CO2, amônia, isooctano, metano, etano, propano, butano. Etano, propano, butano dão uma resposta na ionização em chama, mas nitrogênio não, CO2 não, amônia não. Então, ele é útil para esse tipo de aplicação. Análise de gases leves, gases atmosféricos, nitrogênio, metano, tudo isso aí hoje quase exclusivamente feito por contabilidade térmica. Além disso, ele é útil em amostras onde você quer ver os macroconstituintes. Se você quer ver os macroconstituintes, você geralmente pode usar uma contabilidade térmica com bastante sucesso. Outra aplicação que ele é quase mandatório é em sistemas que tem dois detectores em tandem. O que quer dizer isso? Você pode usar vários detectores para uma mesma corrida, chamada detecção sequencial. Você coloca um detector, instala um detector em sequência ao outro. O gás de arraste sai da coluna, passa pelo detector 1 e pelo detector 2. Qual a utilidade disso? Como cada detector pode ser seletivo para uma classe diferente de compostos, e pode haver coeluição, que é resolvida por isso, você pode ter 2, 3, 4 cromatogramas para a mesma injeção, cada um deles detectando uma classe de compostos. Ele é um detector que não é destrutivo, então o analito passa por ele, ele sai sem ter sido queimado, sem ter sido oxidado, sem nada. Então ele pode ser o primeiro detector de um par de detectores instalados no final da coluna em tandem, em sequência. Por exemplo, você pode instalar quantidade térmica e ionização em chama. Quantidade térmica e um detector por nitrogênio fósforo, detector fotométrico de chama, que é seletivo para enxofre. E também em cromatografia gasosa preparativa, quando você quer isolar o analito que sai da coluna cromatográfica, para saber quando está saindo algum analito que você quer isolar e chavear lá o sistema para o módulo de coleta de analito. Fora isso, o detector de quantidade térmica hoje não é tão empregado, é um detector que só é instalado em sistemas onde haja essas demandas específicas. Bom, o segundo dos detectores que a gente vai discutir é o detector por ionização em chamas, que é um detector quase universal, é quase tão universal quanto condutividade térmica, muito mais sensível, muito mais estável, com uma faixa de resposta, faixa linear de resposta muito maior, e que até hoje, mesmo com o advento com sistemas GCMS mais robustos, mais baratos, mais simples, ainda é o carro-chefe da cromatografia gasosa. Ele está quase ao par do detector por absorção no UV visível com a cromatografia líquida. O detector de absorção UV visível é o detector de rotina por excelência para HPLC. O detector por ionização em chama é o detector de rotina por excelência para GC. Bom, o princípio de funcionamento do detector por ionização em chama é um pouquinho mais complexo. Ele se baseia na formação de íons instáveis de intermediários iônicos quando analitos orgânicos são queimados em chama de hidrogênio puro e oxigênio. Bom, num detector por ionização em chama, que tem um diagrama bem esquemático no detector por ionização em chama, o efluente da coluna, o gás de arraste que sai da coluna, ele é misturado com hidrogênio e com oxigênio. Na verdade, com ar, não com um oxigênio puro, na prática. E aqui a gente tem uma chama, o hidrogênio é queimado continuamente nessa chama aqui. Na queima do hidrogênio são formadas várias espécies intermediárias até chegar à água, mas nenhuma delas é iônica.
Então, normalmente, a chama de hidrogênio puro, onde só está saindo gás de arraste, supondo aqui que seja nitrogênio, ou hidrogênio, ou hélio, qualquer gás inerte, ela vai ter só espécies intermediárias de reação não iônicas, radicalares. Então, essa região entre a base da chama e o topo, ela é uma péssima condutora de corrente elétrica. Se eu colocar um eletrodo aqui no topo da chama, eletricamente conectado aqui à base da chama e aplicar uma diferença de potencial elétrico entre os dois, não vai haver nenhuma corrente elétrica passando por essa chama. Bom, imaginem que sai misturado ao gás de arraste um analito orgânico. E como a gente já falou em cromatografia gasosa, a imensa maioria dos compostos cromatografáveis para o GC são compostos orgânicos. Muito poucos compostos inorgânicos podem ser separados e detectados por cromatografia gasosa. Imagine que sai um composto orgânico aqui misturado ao gás de arraste, que vai ser misturado aqui ao hidrogênio e ao oxigênio e ingressar aqui nessa chama. Todo composto orgânico tem ligações carbono-hidrogênio. Quando esse composto ingressa na chama, ele é queimado, ele é oxidado, até chegar a CO2 e água, e eventualmente outros compostos, dependendo da presença de heteroátomos, vão se formando intermediários, vão se formando espécies radicalares. Mas no caso de compostos orgânicos, compostos de ligação carbono-hidrogênio, também se formam uma pequena quantidade de intermediários instáveis iônicos, ou seja, a chama se torna rica entre aspas, né, uma quantidade muito pequena, mas ela existe, né, em íons. Então, a condutividade elétrica, que era praticamente zero dessa região aqui que separa a base metálica, aqui onde é queimado o composto, e esse eletrodo que é colocado aqui em cima, ela se torna maior que zero. Passa a poder fluir uma corrente elétrica entre esse eletrodo e a base da chama se eu aplico uma preferência de potencial elétrico. Então, o que é monitorado, o sinal do detector por condutividade por ionização em chama, na verdade, é a corrente elétrica que flui entre o coletor, que é esse detector aqui, esse eletrodo aqui, e a base da chama. Há uma diferença de potencial elétrica contínua, constante entre esses dois elementos. Toda vez que um composto orgânico, um composto que forme íons em sua queima, sai aqui, há passagem de corrente elétrica. Bom, essa figura aqui mostra um diagrama verdadeiro, né, de um detector por ionização em chama moderno. A coluna cromatográfica ela é conectada diretamente aqui num elemento que se chama ponta de chama, flame tip, que é onde é gerada a chama. Você tem um bloco metálico aquecido para manter o detector a uma temperatura constante e controlada. A gente tem a alimentação de hidrogênio extra e de ar sintético ou ar comprimido aqui por cima. Esse elemento aqui, esse tubo metálico, eletricamente isolado do resto do sistema, é o coletor. É aplicada uma diferença de potencial elétrico entre esse dispositivo, entre esse tubo metálico e a base, né, do detector. A chama é formada aqui dentro desse tubo aqui, dentro do coletor. Então o hidrogênio e o ar ingressam por aqui e o efluente da coluna vem aqui. Eles se misturam e vão sendo queimados. A corrente elétrica é gerada entre esse ponteiro aqui e esse tubo, entre o coletor. Então há uma diferença de potencial elétrico aplicado e quando se forma íons na chama, quando sai um composto orgânico, há uma vazão, um fluxo de corrente aqui muito pequeno, da ordem de picoampere, mas é perfeitamente registrável e gera o sinal cromatográfico. Bom, como que é gerada a resposta num detector por ionização em chama? Bom, a chama de hidrogênio, né, como toda chama, ela pode ser estruturada em 3 regiões básicas. Né? Toda chama tem uma região chamada chama de quebra, bem na parte inferior dela. O centro é chamada região de reação e o topo da chama é chamada região de incandescência. Em cada uma dessas 3 regiões ocorrem diferentes fenômenos. Na região de quebra, né, os gases que vão
ser constituintes da chama, combustível, comburente e outros gases misturados nela, são misturados, pré-aquecidos pelo calor que vem aqui de cima, e as moléculas de hidrogênio, oxigênio, os analitos que eventualmente estejam saindo da coluna, começam a ser quebrados pela energia térmica, começam a ser decompostos, ser despedaçados pela energia térmica, formando radicais. Bom, esses radicais formados aqui embaixo, eles vão chegar aqui em cima e vão começar a reagir entre eles. Essas reações são fortemente exotérmicas, né? A chama é quente, todo mundo sabe. Então, você vai ter nessas reações consumo desses radicais, pode haver produção de outros radicais que são instáveis, vão também reagir. No caso de uma chama de hidrogênio e oxigênio, você forma átomos isolados de hidrogênio e oxigênio, são radicais, radicais hidroxila, radicais HO2. E se for uma chama que contém algum composto orgânico que veio misturado aqui, você também vai formar radicais CH, C2 e, importante, íon CHO+. Esses radicais e alguns íons, né, vão reagindo, liberando energia. Ao final, né, restam só espécies quimicamente excitadas, eletronicamente excitadas, que vão decair para os seus estados fundamentais, terminar de reagir. Nesse decaimento, elas vão emitir luz, eventualmente. No caso, uma chama de hidrogênio pura, principalmente a luz emitida vem do decaimento de espécies OH excitadas, que conseguem chegar aqui, decaem, emitem radiação e terminam de reagir e formam água. O produto final da queima do hidrogênio é água. Essa luz é no ultravioleta, então a gente não enxerga. A chama de hidrogênio ela é transparente, você não vê ela. Já uma chama que contém compostos orgânicos, ela é azul. Por quê? Existem radicais CH e C2 que vão escapar para essa região aqui quando eles estão eletronicamente excitados, quando eles retornarem aos seus estados fundamentais. Eles emitem radiação em comprimentos de onda correspondentes à luz visível, ao azul do comprimento do espectro visível, terminam de reagir, liberando um pouco mais de calor e acabou. Vai formar CO2 e água. O que acontece aqui? Quando só tem hidrogênio ingressando aqui na chama, todos os intermediários de reação de hidrogênio mais oxigênio até água são radicais. Nenhum deles é iônico. Sempre que ingressar na chama uma substância com ligação CH e que queime, uma das reações intermediárias possíveis no caminho até formar água CO2 é essa aqui. Radicais CH vindo da quebra da substância, mais átomos de oxigênio isolados, vindos do oxigênio que se quebrou, formando radicais CHO+, e elétrons isolados. Para cada 10 a quinta átomos de carbono que entram na chama, mais ou menos um vai formar essa espécie intermediária que vai sumir logo. Mas isso é o suficiente para encher a chama de íons. Então a chama passa a ser condutora de eletricidade. E é a corrente elétrica que consegue passar pela chama, que é o sinal elétrico. Bom, o detector por ionização em chama, ele é seletivo. Só substâncias que têm ligação carbono e hidrogênio em sua estrutura vão responder. Só elas que vão formar intermediários CHO+, que respondem pela condução de corrente da chama. Só que praticamente tudo que você consegue analisar por cromatografia gasosa é orgânico. São substâncias voláteis, que têm pressão de vapor até 10 milímetros de mercúrio a temperatura ambiente. Quase todas as substâncias que correspondem a essa propriedade são orgânicas. Então, na prática, o detector por ionização em chama é universal. Ele responde para tudo que você pode passar praticamente num cromatógrafo a gás. São poucos os compostos que não geram resposta na ionização em chama, no Flame Ionization Detector. Amônia, óxido de nitrogênio, que não queimam, haletos de silício, que não queimam, água, obviamente, gases nobres, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, obviamente não vão dar resposta. Alguns compostos orgânicos, como CO, monóxido de carbono, CO2 e CS2, CO2 não queima. CS2 e CO, eles queimam, mas eles não têm ligação carbono e hidrogênio, eles não formam a espécie CHO+.
Compostos peralogenados, como CCl4, C2, Cl6, compostos que só têm carbono e halogênio, eles não queimam, então eles não formam, né, esses íons na estrutura. Ácido fórmico, formaldeído, queimam, eles dão um sinal, mas é um sinal tão fraco, a eficiência de formação de íons é tão pequena, é muito menor que a média, que na prática você nunca observa pico para esses compostos. É como se eles não dessem sinal. Comparando aqui para uma mistura que tem metano, CO2, oxigênio e nitrogênio, a resposta no detector por condutividade térmica, que é um detector verdadeiramente universal por ionização em chama, metano dá sinal nos dois. Os demais só no condutividade térmica. Mas isso é muito raro, você ter uma amostra onde preponderantemente você não tem a resposta à ionização em chama. De maneira geral, qualquer coisa que sai da sua coluna cromatográfica vai dar um sinal no detector por ionização em chama. A grande vantagem do detector por ionização em chama em comparação a outros é a sua sensibilidade e linearidade. Ele é um detector muito sensível, com detectabilidades baixíssimas. As quantidades mínimas detectáveis dele são de 10 a 100 picogramas, principalmente para hidrocarbonetos. Então, eles conseguem enxergar quantidades muito pequenas de analito. E a linearidade dele é fabulosa, 10 a sétima, 10 a oitava, 7 a 8 décadas. Ou seja, ele responde linearmente de N até 10 a sétima, 10 a oitava, N microgramas, picogramas de analito. Então, se o limite de detecção para determinado analito é de 10 picogramas, ele vai ser linear, a resposta dele, até 10 a oitava, 10 a nona picogramas. Então, a faixa linear dinâmica dele é enorme. Por isso, ele é um detector muito, muito adequado para análise quantitativa. É uma ferramenta poderosíssima para análise quantitativa. Talvez um dos maiores responsáveis pela popularização da cromatografia gasosa nos primórdios da cromatografia instrumental na década de 50 é o aparecimento de ionização em chama, que é um instrumento extremamente sensível e robusto. Um aspecto operacional importante dos detectores por ionização em chama se refere ao efeito da vazão dos gases auxiliares em sua resposta. Bom, além do gás de arrasto, um cromatógrafo com detector por ionização em chamas, ele tem que ser alimentado com hidrogênio, mesmo que o hidrogênio seja gás de arraste, há uma alimentação independente do detector, pode ser feito pela mesma linha de alimentação, mesmo cilindro, tudo, mas internamente dentro da tubulação do cromatógrafo, dentro da instalação pneumática do cromatógrafo, há uma divisão, parte do hidrogênio vai para ser usado como gás de arraste, parte vai diretamente para o detector para alimentar a chama, com vazões, tudo independente. E tem uma alimentação, não de oxigênio, mas de ar. Os detectores por ionização em chama são todos projetados, dimensionados para serem alimentados por ar como comburente, não oxigênio comum. Essas vazões têm que ser otimizadas, elas têm que ser reguladas e otimizadas. O sinal do detector vai depender, obviamente, dessas vazões também. Nesses gráficos estão mostrada a dependência típica de sinal de detectores por contido de ionização em chama com vazões de ar e hidrogênio. Notem, né, que a vazão de ar é da ordem de centenas de mililitros por minuto, de hidrogênio menor. Isso também é típico, né? A vazão de ar para alimentar a chama é muito maior, por várias razões, densidade, massa molar, etc. Vocês notem, né, que tem existe uma vazão ótima, né, na qual o sinal é máximo, mas, especialmente para o caso de ar, há um platô, né? O hidrogênio também tem uma variação pequena, quer dizer, você pode variar bastante a vazão de alimentação desses gases e a resposta não varia. Ou seja, um sinal é mais ou menos constante, uma larga faixa de vazões de ar e hidrogênio. Esses parâmetros acabam não influenciando de forma pronunciada a resposta. Você ajusta as vazões nos seus valores ótimos, a menos que haja variações muito grandes decorrentes de problemas instrumentais, porque está acabando o hidrogênio, a pressão está zerando quase, uma válvula defeituosa, flutuações menores, que são normais em vazões de gases durante um dia,
não vão afetar a resposta. Você tem uma reprodutibilidade, uma repetibilidade muito altas. Isso é essa propriedade do detector por ionização em chama é a dita robustez operacional. Ele é robusto operacionalmente. O que é robustez em análise instrumental, instrumentação analítica? É a característica que um equipamento analítico tem de fornecer sinais constantes a despeito de variações moderadas em parâmetros operacionais. Quer dizer, você ajusta a vazão de ar de hidrogênio, mesmo que eles variem um pouco durante a operação, eles não vão afetar a repetibilidade e reprodutibilidade da área dos picos cromatográficos. Em contraste, por exemplo, o detector por condutividade térmica, ele não é um detector tão robusto, porque ele tem um monte de parâmetros, como temperatura, como vazão de gás de arraste, que se variarem de forma pronunciada, vão acabar afetando radicalmente o sinal. O detector por ionização em chama é absolutamente robusto. Os parâmetros principais operacionais dele não afetam de forma pronunciada o sinal. Vazão de gases é um deles. Outro parâmetro operacional relevante dos detectores por ionização em chama é a temperatura de operação, que da mesma forma tem efeito absolutamente negligenciável sobre o sinal. Quer dizer, o detector tem que estar aquecido e termostatizado. A temperatura de qualquer detector em cromatografia gasosa não pode ser inferior à temperatura de ebulição dos constituintes menos voláteis da mistura que está sendo separada. Por quê? Porque você pode ter problemas com condensação. Para microconstituintes, constituintes em baixíssima quantidade, isso pode não ser um problema, porque mesmo uma pressão de vapor muito baixa não vai gerar condensação se a massa de material que passou pelo detector é pequena. Mas, pelo menos para macroconstituintes, o detector tem que estar a uma temperatura suficientemente alta para que eles não condensem lá, para que eles não liquefaçam ou solidifiquem dentro do injetor por razões óbvias. Né? Então, o detetor por condutividade de ionização em chama, ele tem que estar aquecido e termostatizado. Mas você simplesmente pode jogar ele na maior temperatura possível, viável para o sistema, que qualquer variação dessa temperatura não afeta o sinal. Ele tem que só estar aí quente o suficiente para nada condensar. Um aspecto importante, não tanto hoje em dia, já foi muito mais sobre o detector por ionização em chama, é a necessidade de amplificação do sinal, de tratamento do sinal eletrônico e digital. Bom, essencialmente ele gera um sinal que são correntes elétricas, mas da ordem de pico a nanoampere. Aquela condutividade elétrica da chama, né, que a condutividade elétrica da chama aumenta em comparação à chama branca, né, a chama sem analito. Mesmo quando sai analito, o incremento é muito pequeno, a chama ainda tem uma impedância elétrica enorme. Então a corrente que acaba passando é muito, muito baixa quando sai um analito. Essa corrente deve ser coletada por um circuito eletrônico adequado, ampliada e convertida, a variação de corrente convertida em uma variação de voltagem, uma variação de potencial elétrico. É mais conveniente. Todos os sistemas de digitalização de registro de sinal convencionais, eles operam registrando variações de potencial elétrico, não variações de corrente, por uma série de razões instrumentais. É muito complicado você registrar variações de corrente de forma confiável. Então, eles convertem variação de corrente durante a operação como variação de potencial elétrico, potencial elétrico da ordem de milivolt. Então, uma corrente de picoampere no detector é convertida a uma potencial elétrico de milivolt no sistema de registro. Isso é feito por esse módulo de tratamento de sinal, que tem um diagrama eletrônico, né, simplificado, né, tem um amplificador eletrométrico, que é um amplificador de sinal de alto ganho e baixo ruído, e também faz a conversão corrente e voltagem, né, uma fonte de alimentação que gera a diferença de potencial elétrico. Em cromatógrafos antigos era até uma pilha, uma pilha seca de 300 volts, 400 volts, isso é tudo até errado, né?
Antigamente isso era um sistema muito mais, era um módulo muito mais complexo, porque esse tipo de amplificação de sinal era muito delicado. Hoje isso aí é feito tudo por circuitos integrados, altamente estáveis, e você até esquece dessa eletrônica do fio. Os cromatógrafos antigos com fio também tem um problema, né? Essa amplificação de sinal ela não é instantânea, ela demora um tempo, que é curto, mas para sistemas muito antigos, não baseados em circuitos integrados, podia ser da ordem de segundo. Isso equivale a você ter um detector com volume morto excessivo, elevado. Quanto à seletividade, fatores de resposta, né? O detector de ionização em chama, ele responde proporcionalmente ao número de átomos de carbono do composto. Então, quantidades iguais de compostos diferentes vão gerar sinais diferentes. Mais ou menos o sinal gerado, a área do pico gerado, além de proporcionar a massa, proporciona, na verdade, não é nem ao número de átomos de carbono, ao número de ligações carbono-hidrogênio que existem naquele composto. Quanto mais ligação carbono-hidrogênio tiver um determinado composto, mais sinal, mais corrente vai gerar uma determinada massa dele quando passa pelo detector, maior a área do pico cromatográfico. Heteroelementos como oxigênio, como cloro, como flúor, nitrogênio presentes na estrutura tendem a fazer com que o número de ligações carbono-hidrogênio diminua e também que a eficiência de geração de radicais CHO+, diminua na queima. Então eles diminuem o fator de resposta. Então massas iguais de hidrocarbonetos e compostos organoclorados, organofosforados, organonitrogenados vão responder, vão dar áreas de picos cromatográficos radicalmente diferentes. Dá para estimar mais ou menos como vai ser a resposta de um detector por ionização em chama pelo conceito do número efetivo de carbonos. Dá para prever mais ou menos com 20% de aproximação o fator de resposta de um determinado composto comparado com um hidrocarboneto saturado de igual número de carbonos. Hidrocarbonetos saturados, como se pode pensar, como se pode imaginar, né, são os compostos que dão respostas mais pronunciadas, uma maior resposta num detector por ionização em chama. Por quê? Porque ele tem um maior número de ligações carbono-hidrogênio para uma estrutura com aquele número de carbonos. Então, se você tiver propano, ele vai ter 3 mais 2 mais 3, 8 carbono, 8 hidrogênios, 8 ligações carbono-hidrogênio. Se você tiver cloropropano, você tem uma ligação carbono-hidrogênio a menos. Se tiver uma dupla ligação, você tem ligações a menos e assim por diante. Então, esse conceito do número efetivo de carbonos permite, você olha para a estrutura e você consegue aproximar mais ou menos como vai ser a resposta. Existem compilações com os fatores de contribuição de cada elemento da estrutura bastante extensos. Só que é só um exemplo de uma tabela com alguns desses fatores. Então você olha para a estrutura, conta quantos carbonos alifáticos saturados tem. Cada carbono alifático saturado corresponde a uma unidade no número efetivo de carbono. Carbono aromático, 1. Carbono olefínico, 0,95, ou seja, comparado a um carbono saturado, de hidrocarboneto saturado, a resposta atribuída a um carbono olefínico, que tem uma dupla ligação, é só 0,95 unidades, é 95% dela. Carbono de carbonila, 0, quer dizer, se tiver um carbono carbonílico, ele não contribui para a resposta. Hidroxila de álcool primário, oxigênio de álcool primário, menos 0,6, quer dizer, ele desconta, né? É como se você eliminasse menos 0,6 átomos de carbono do hidrocarboneto equivalente. Cloro alifático, mesma coisa. Então, somam-se todas as contribuições de aspectos, de características estruturais da substância. Ao final, você tem quanto seria a resposta dela relativa ao hidrocarboneto saturado, ao N-alcano, com igual número de carbonos. Para um hidrocarboneto saturado, com N-alcano, o número efetivo de carbonos é igual ao número de carbonos que ele tem. Então aqui tem um cromatograma simulado também, cromatograma virtual, de uma mistura de quantidades equimolares de etano, etanol e acetaldeído.
3 compostos simples, muito simples, com cadeias de 2 carbonos cada um, cadeias alifáticas com 2 carbonos saturadas. Aqui a gente tem 6 ligações carbono-hidrogênio, ou seja, tem dois carbonos alifáticos, cada um contribui com uma unidade, no número efetivo de carbonos é 2, é igual simplesmente ao número de carbonos no composto. O álcool, você substitui um hidrogênio por um hidroxílio, então você tem um oxigênio de álcool primário, você tem uma resposta menor em comparação ao hidrocarbono, ao N-alcano correspondente, então tem um número efetivo de carbonos de 1,4. E o acetaldeído, esse carbono aqui é um carbono carbonílico que não corresponde, teria a mesma resposta que um metano, uma unidade. Esse conceito, né, fornece os fatores de resposta relativo. A princípio, você poderia até usar isso aí como recurso para fazer curvas analíticas. Você usa um hidrocarboneto para fazer a sua curva analítica, depois compara a área dos picos dos compostos não hidrocarbonetos das suas amostras com a área do hidrocarboneto na curva analítica e só corrige pelo número de carbonos. Na prática, a incerteza disso aí é muito grande. Ele ajuda a dar uma aproximada, ter uma ideia de como vai ser a resposta, mas não é útil para a finalidade quantitativa. Bom, o que a gente podia falar sobre detector por ionização em chama é isso, né? A gente encerra a aula de hoje por aqui. A aula que vem a gente encerra de fato cromatografia gasosa, falando do detector por captura de elétrons e de alguns aspectos de análise qualitativa por cromatografia. Então, por hoje, a gente para. Boa noite.